Então, vamos começar fazendo uma oração, aproveitando a festa da padroeira, pedindo que o nosso esforço se converta em algo propício à nossa salvação, e pela saúde da Tcheren, que está se recuperando bem. As notícias são boas. Então, vamos rezar uma Ave Maria. Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filho e Espírito Santo. Bom, então, continuando o capítulo 11 do compêndio da doutrina social da Igreja se chama A Promoção da Paz. Eu anotei algumas coisas do capítulo 3 que eu tinha apresentado, que de alguma forma tem uma ligação com esse capítulo 11. No capítulo 3 a gente viu que o ser humano tem uma estrutura espiritual e uma estrutura material, e elas se fundem e se refletem. Quer dizer que a gente não deve só focar num desses caminhos na vida, né? Nem só o espiritual, nem só o material, mas um está ligado ao outro. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina social, a gente vê que por mais que a Igreja nos ofereça todo o suporte, toda a estrutura que baseia a nossa fé, é preciso, nessa interação com o mundo, que a gente não seja um sujeito estático aqui, que a gente também tenha uma ligação, porém não considerando que aqui é a meta final da coisa. Então, ao longo do tempo, ao longo da história, o homem, isso são palavras aqui que eu anotei, conclusões minhas, não está no compêndio, mas o homem esvaziou a verdade de Cristo, né? Cristo é a verdade, né? E a autoridade da Igreja, ao longo do tempo, com heresias, com caminhos contrários a isso, né? E entregou a verdade ao homem. Quer dizer, agora eu interpreto as coisas, eu faço a minha própria doutrina, eu tenho minhas próprias verdades, né? Então, o que houve na história também foi um processo de desacralização na rotina do ser humano. Se a gente levar em conta que na Idade Média, ou até no Antigo Testamento, né, tudo que o homem fazia tinha uma certa forma ritual, uma forma sacra para fazer atividades do cotidiano, né? O ser humano, ao longo do tempo, foi perdendo isso aí, né? E tem inclusive uma frase, se vocês puderem completar para mim, que é uma frase popular, que é: o poder emana do povo. Para a Igreja Católica, o poder emana de Deus, né? Então, a sociedade deveria ter Deus no centro, né? Embora o paraíso não seja aqui, né? Toda a nossa vida deveria se basear na centralidade da verdade de Cristo. Então, nessa perspectiva, só para concluir a minha ligação do terceiro capítulo com o capítulo 11, o homem deve se conciliar, né, enquanto a gente está vivo, ao longo da história, se conciliar e se ordenar através de Cristo. Se conciliar é um conceito ali que está nas cartas de São Paulo, inclusive. Então, a nossa meta aqui se a gente não tem um vínculo claro, forte com a Igreja, que a gente passe a buscar,
passe a tentar entender o catolicismo, que é algo que se perdeu muito nas últimas décadas, né? Lá, tudo bem? E então, por isso, acho que o título desse capítulo é a promoção da paz, né? A promoção da paz significa que não temos paz, a gente precisa promover. Se a gente precisa promover, a gente tem que trabalhar em cima. Então, iniciando o capítulo aqui, a paz é um atributo essencial de Deus. Deus almeja a paz. A paz funda-se na relação entre cada ser humano e Deus. Por isso essa introdução que eu fiz ali. É uma relação dinâmica, né? A gente está no processo disso acontecer. Entre nós, com nós mesmos e entre nações. Na revelação bíblica, a paz é mais do que a simples ausência de guerra. Ela representa a plenitude da vida, ela é um sumo dom divino, ela representa uma obediência ao plano de Deus, um bem-estar, ela é uma alegria profunda e ela é uma ausência de medo. A paz é a meta da convivência social. O próprio Messias é definido como o príncipe da paz. Sua paz é parcialmente antecipada. Ninguém poderá lançar o povo de Deus no medo, né? A gente já tem a certeza de que Cristo fez tudo o que fez por nós. Nosso sentimento deve ser de esperança acima de tudo, embora a diversidade. A paz é o bem messiânico por excelência. O reino do Messias é o reino da paz. Jesus é a nossa paz, reconciliando-nos com Deus. Isso aqui acho que resume o que eu estava explicando no início. O mundo não está em paz ainda, né? Segundo a carta a 1 João, diz ali que o mundo jaz no maligno. Então a gente está no processo. Jesus deu parâmetros assim sobre a paz na vigília da sua morte. Ele sela seu testamento espiritual com a frase: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Se vocês lembram, né, naquele período de agonia ali, isso aí está dentro da oração da paz que a gente reza na missa, né, que o sacerdote reza, né? É uma oração sacerdotal. Toda vez que ele encontrava seus discípulos, ele dava a saudação e o dom da paz. Ele sempre se apresentava e dizia: a paz esteja convosco, né? Então a paz, ela também é um sinal de reconciliação com o Pai. Disse Jesus: em toda casa que entrardes, dizei primeiramente paz a essa casa. A paz é, pois, reconciliação com os irmãos também. No Pai Nosso a gente tem: perdoai as nossas ofensas, que é um indicativo de retomada ali, de tentativa de paz também. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus crucificado cancelou a divisão, instaurando a paz e a reconciliação precisamente pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Um próximo subtítulo aqui no capítulo 11: paz, fruto da justiça e da caridade. A paz encontra seu fundamento na ordem racional e moral. Exige a edificação de uma ordem segundo a justiça e a caridade. O Luiz Carlos falou bastante sobre justiça e caridade no capítulo dele, né? E que é algo diferente de como a gente vê na história, por exemplo, na Revolução Francesa, aqueles princípios de igualdade e tal, que a igualdade, ela, de certo modo, ela parece um pouco massacrante, assim, ao meu ver, porque tu se obrigar a ser totalmente igual, assim, ou buscar
unidade assim total entre seres tão diferentes, né? Acaba aniquilando um pouco a particularidade de cada um. Então a igreja, ela, com essa questão de justiça e dignidade, ela nos chama a uma cultura de paz. E essa cultura de paz deve ser realizada em perfeição progressiva, como um ideal de paz. A violência é contrária à verdade da nossa humanidade. Então ele vai entrar aqui no terceiro item do capítulo 11, sobre a guerra. Nada se perde com a paz, mas tudo pode ser perdido com a guerra. Como existe responsabilidade coletiva de evitar a guerra, do mesmo modo há responsabilidade coletiva de promover o desenvolvimento. É claro que a gente sabe que nem sempre os motivos são terrenos. A guerra está permeada pelo mal também, né? Então a igreja tem uma arma para isso também, que ela vai colocar lá no final do capítulo, e depois eu chego lá. Então, sobre guerra, obviamente no capítulo anterior ali, que é o 9 ou 10 ali, sobre a questão das políticas internacionais ali, eu vi por cima ali que ele fala sobre a questão de tentar evitar a todo custo. Tem todo um passo a passo diplomático, mas não havendo meio, não tendo como dissuadir. O capítulo 11 aqui fala sobre a questão da legítima defesa. Então, uma guerra de agressão é intrinsecamente moral. No caso em que essa se desencadeie, os responsáveis por um Estado agredido têm o direito e o dever de organizar a defesa, inclusive recorrendo à força das armas. Ele vai colocar isso como um princípio de guerra justa. Se tal responsabilidade permanece para os Estados, a obrigação de fazer todo o possível para garantir as condições de paz, não apenas sobre o próprio território, mas em todo o mundo. Quer dizer que mesmo que a briga não seja comigo, né, enquanto nação, é dever coletivo das nações que façam de tudo para evitar o conflito, né? O exercício do direito a defender-se deve respeitar os limites tradicionais de necessidade e de proporcionalidade. As exigências da legítima defesa justificam a existência das forças armadas, cuja ação deve ser posta ao serviço da paz. Então, a violência é de todo ruim? Ao meu ver, aqui não. Senão a coisa poderia acontecer de modo unilateral, né? O mal vir com tudo e a gente não ter meios para combater isso. Né? Então, a gente pode promover a legítima defesa. Né? Isso, essa legítima defesa, são parênteses importantes aqui, o compêndio é sobre a doutrina social, então ele fala de modo mais amplo. Às vezes ele afunila aqui e usa o indivíduo como exemplo, né? Mas ele não, pelo menos eu não achei aqui algo especificando como isso se daria entre os indivíduos, né? Mas num caráter amplo assim, entre nações. Existe um brocardo, não sei se alguém entende de direito aqui, eu não entendo, mas o brocardo seria um fundamento jurídico. Um deles, que é um brocardo romano, diz: quem pode o mais, pode o menos. Quer dizer, o cara que tem condições de fazer algo grande também tem condições de resolver algo pequeno também. Então, não sei se é o caso aqui, mas me parece que se a lógica funciona para a nação, funciona para o indivíduo aqui também. Que a nação representa os fragmentos sociais ali, aqueles seres ali, seres humanos que habitam. A legítima defesa ela é válida, às vezes esteja defendendo algo dentro da tua vida. Né? Ou um bem teu. Só que daí a legítima defesa não quer dizer que a legítima defesa não significa você matar.
Se você matar, se o caso for grave a ponto de que a tua vida está correndo isso também. Né? Eu só... Ou a vida do filho teu. Você não tem outra saída se você não imobilizar o indivíduo ou matar o indivíduo. Porque o que está em jogo é a tua vida ou a vida do teu filho, da tua família. A pessoa boa, na verdade, ela vai evitar ao máximo isso. Claro, porque a legítima defesa ela é proporcional à agressão. A defesa é proporcional à agressão. Se o cara tem vídeo com palavras, você não vai agredir o cara dando um tiro nele. Ou dando uma pedrada na cabeça, ou dando um soco. Então a legítima defesa tudo depende do motivo. Tem que ser proporcional. Eu posso estar errado aqui, no sentido de eu não ter percebido tão bem. Olá, boa noite. A defesa da honra não entra aí. Não, fala assim, eu não percebi tão claro que esses princípios da nação são aplicados ao indivíduo, mas no meu entendimento acho que sim. Isso não me parece tão escancarado aqui, mas acho que sim. Então, dentro desse princípio... Como é que a gente vai promover a paz? Né? Como é que a gente vai promover a ordem? No caso, a paz seria a ordem. Se não houver um controle de uma violência externa, do maligno, enfim, do que for, nosso objetivo é promover a ordem, né? Na nossa família, no nosso trabalho. Eu não posso deixar as coisas desorganizadas e... Porque isso aí a paz, do ponto de vista mais individual, é a paz interior. Aquela paz que está tudo muito ruim para ti, mas tu está fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Está tudo ruim, tu está aceitando aquele sofrimento, interiormente tu está, vamos dizer assim, tu está obedecendo, né? Assim, tu está obedecendo, mas tu está se conformando, está resiliente, está se conformando com aquele sofrimento, que às vezes é intenso, uma coisa assim, às vezes absurda até, mas tu está ali, no caso de doença, no caso de uma morte, um parente, no caso está com saúde grave, câncer, uma coisa, mas interiormente tu está resiliente, como ela falou, né? Tu não está revoltoso contra Deus, você não está perdendo, porque você tem uma base interior que é você não perder a esperança. Porque a hora que você perde a esperança, pronto, aí já você pega contra o Espírito Santo, porque até acho que tem uma missa dessa aí que agora não lembro qual era, e falaram assim, o grande objetivo nosso é não perder a esperança. Quando a gente está com a esperança da salvação, a esperança que aquelas promessas de Deus, de Jesus Cristo se realizem no futuro. Então tu tá com a paz interior. A paz interior depende da esperança. Eu estou falando no comecinho, né? Depende da esperança. A hora que você perde a esperança, você tem um desespero. E aí você vive um conflito interior. Então esse é o primeiro conflito mais íntimo, a paz mais íntima. Depois tem a paz entre nós, com a tua esposa, com teus filhos, depois entre uma comunidade. E isso vai se multiplicando, depois vai aumentando o tamanho. Paz dentro do município, dentro do estado, uma nação, depois a paz mundial, né? Então, só para quem chegou um pouco depois, capítulo 11 sobre a paz. Pelo que vocês estão comentando, né, sobre a legítima defesa. Se vale o conceito aqui colocado para as nações, se isso vale para o indivíduo, então o que fala sobre legítima defesa no capítulo? É um dever organizar a defesa, inclusive recorrendo à força das armas. Está bem claro aqui. Ele coloca como tem um país que está sendo agredido, por exemplo, o teu país está sendo agredido. Está sendo agredido. Você é um militar. Você vai ter que. Aquele mandamento não matarás, não vale nesse caso. Ou você morre ou você mata. Sim. Aqui coloca o grande problema atual qual é o motivo da guerra. Esse que é o problema, né? A maioria das guerras são por poder. Quer dizer, o Estado entra contra o Estado pelo poder, simplesmente. Mas esse mandamento ele continua valendo, só não tem... Sim, naquela situação especial. Ainda assim continua valendo. Continua valendo, sim. Mas ele tem a sua subjetividade ali dentro. Sim, exato. Mas ele continua valendo. Sim, ele continua valendo. Se agora você vem um soldado e vai ter alvejar com um tiro, você tem que se defender, alvejar também. Sim, mas por exemplo, se tu tá nesse tipo de zona, não, mesmo que
Por isso que eu digo, tem que tomar cuidado com isso, ele não tá valendo. Tá valendo, porque se tu matar o inocente no meio... Sim, obviamente. Não, vai morrer inocente. Nós estamos falando numa... Sim, mas eu digo, eu como Vai pessoa... matar inocente. Por isso que eu digo, eu como pessoa, se eu matar algum soldado é uma coisa, porque eu estou querendo ou não me defender o que está atrás de mim, que é a pátria, são as famílias e por aí vai. Sim. Agora, se eu nesse meio tempo matei um inocente, não é porque o mandamento não deixou de valer. Ele só, naquela subjetividade daquela situação, ele não é tão forte que torna ser um pecado. Sim, ó. Tá, ó. Por causa da situação. Mas matar um inocente. É tão complicado isso. Só que às vezes... o inocente, no caso, valeu. Mas ele Valeu, pode mas matar pecado. ele pode Sem matar sem ver. Não, Mandar uma bomba lá em cima do país. Não, uma vez eu... Só que tem uma situação, só que isso é uma situação muito complexa. Isso é uma situação muito complexa. Vamos imaginar que você está num avião. Está num avião. E no avião foi sequestrado. Aí o cara diz pra ti o seguinte, diz pra ti, dá uma arma na tua mão e diz assim pra ti, tem 4 sequestradores. Você vai matar ela, senão nós vamos derrubar o avião. Ela vai não sei, ela vai ter com você. E aí o que tu faz? Vai ter que matar para salvar a maioria. Não, você não tem que matar. Não, que nem uma vida. Não, e aí vai ficar mortal, você não tem que matar. Não Aí eu matar, achei- não, pode ser assim, ó, vai morrer todo mundo, mas vai ser culpa tua. Quem jogou a bomba dele no Chile, o que aconteceu? Deu a paz. Porque acabou com a guerra. Porque não teve outro Ele não jeito. podia ter jogado a bomba. O problema Mas foi, é que- o problema foi o cara que. São 2 problemas, né? O problema é complexo. É o cara que mandou jogar a bomba e o cara que jogou a bomba. Não podia ter feito isso aí. O cara podia ter mandado. Você nunca pode matar um inocente porque você quer travar um. Entendeu? Quer acabar com a guerra? Não, você não pode matar um inocente. Você pode matar quem está originando a guerra, mas nunca matar um inocente. É o mesmo caso do avião, né? Aí tu vai oferecer a tua própria vida, porque daí tu já morreu. Já te matou. Se o cara botar uma arma na tua cabeça assim, ó, abre a porta do banco agora que eu vou entrar lá e vou matar o Joãozinho, que está lá dentro. Só você tem a chave do banco. Ele pode dar uma arma na tua cabeça. Você não pode abrir a chave do banco. Dá a chave do banco pra ele. Não pode dar abrir a porta do banco. Pegar o dinheiro, pode. Se for para pegar o dinheiro, pode. Mas Se vai for pegar o dinheiro, pode. defender Mas não foi isso que eu falei, né? né? Abre a porta do banco, abre a porta do lugar e quer entrar lá e matar o Joãozinho que está lá dentro. Ele põe a arma na tua cabeça. Na hora. O que tu faz? Não vai nada. Você não pode. Não, aí eu não faria. Vai matar um, Vai matar um. entendeu? Um Mesmo que inocente. pegue a tua vida. Não, e aí mas aí eu posso reagir aquilo. Tu pode estar reagindo. Não contra vou um abrir cara a que porta. Eu posso reagir porque eu vou morrer mesmo. pode reagir. Mas tu não pode abrir a porta para o cara matar o Joãozinho que tá lá dentro. Não, isso é errado. Agora, se você assim, Isso é errado. abre a porta do banco, eu vou entrar e roubar o dinheiro do banco, só vou ter matado, pode achar pra ele. É. Porque a tua vida vale imensamente mais do que os milhões que tem no banco. É, isso sim. Agora, a tua vida não vale mais do que a vida Vida daquele do cara. outro, não. Jamais ia deixar matar. Então, vê que o caso é complexo isso aí, né? O caso é Nem complexo. mesmo que seja um bandido. É óbvio que tá numa Porque guerra, tá com uma né? guerra, tem militar, tá numa guerra. Não, é que É a óbvio que não bomba vai de matar Hiroshima, quem aparecer na tua frente. ela salvou, quando ela foi jogada, não teve mais negociação. Eles iam morrer lutando, porque eles estavam preparados para morrer. Ó, bom, falando. A bomba, o Japão, eles não iam desistir nunca, eles não desistiram nunca. Mas não tava, mas a bomba em si não estava certa. Ali poderia ter parado, não foi necessário aquela bomba. As bombas não foram. Mas não foram necessárias. elas que fizeram para a guerra? Não, eu já. Não, o porque Hitler tem devia ter- esse estopim, assim, pra não dar mais morte, mas não que. Só faltava Não que não fosse um necessário. Mas não era Mas eles necessário. não paravam, não Mas paravam. não era necessário. Mas não era necessário. A morte de um inocente É. para parar uma guerra mundial não é necessário. Fora Não, que tem que matar Hiroshima um e inocente só. Nagasaki não tinha nenhum militar, era só civil. Hiroshima e Nagasaki eram umas vilas que eram Sim, é que eles fizeram lá. Não, a história não é a história, né? Sim. Tu tem aquela história que te contaram. Aí tu tem uma sensação de que Que foi bom acontecer que porque foi foi bom. uma guerra mundial. É, isso aí. Mas não é. E fora que você fala que a região mais católica do Japão, ali onde Vagaras manda. Sim, foi lá, São Marcelo Kolbe, foi ali que ele fez a missão dele. E Deus falou para ele que Era muito não mariano, era né? que não era para ele construir no
centro da cidade, mas fora da cidade. Ele construiu tipo um convento deles fora da cidade. Tipo, no próximo penhasco, né? Amigo? E lá não aconteceu nada. Lá não atingiu. A igreja que o Luiz está falando depois da bomba. Tava ali depois da bomba. Não, Tem até uma foto que tem, acho que Tá 5 ou tudo 6 destruído, menos a igreja. Nossa. Milagre de Hiroshima. Isso. Que era foi um dos poucos Mas eu lugares sei que foi feita uma entrevista nos anos 90 com os 2 pilotos, que já estavam velhinhos já, né? Um deles, como a gente fala, virou batatão, ficou muito mal. E o outro disse, não, eu só cumpri ordens. Frio. Assim. Eu era soldado, eu só cumpria ordens. Ponto final. Eu disse, não me sinto culpado, porque se não fosse eu ia ser outro. E o outro não, ficou muito abalado o outro. Obrigado. O povo que criou a bomba também ficou muito abalado. O cara sabia também que você não vai consumir uma bomba atômica pra nada, né? Não, mas a energia atômica é utilizada até hoje. Na França, por exemplo, boa parte da energia elétrica que tem na França ela é de energia atômica. Então, deram outros usos, mas sabia que mas pode fazer uma bomba dela. Foi que explodiu lá, como que é? Chernobyl lá, né? É verdade. Aí era uma usina elétrica, na verdade, né? Produção elétrica. Mas é pro exemplo, né? Que eu imaginei que o exemplo. para salvar mais vidas, tu poderia tirar algumas coisas. Tem que estar passando mais smart aqui. Essa é a justificativa deles. De repente é essa a justificativa deles. É que tu tomou muito. Que a história não quer a história, né? A gente ficou sabendo. Então, sobre essa questão de legítima defesa, então, só corrigiria a frase assim de se tiver que matar. Na verdade, a própria lei meio que ampara um pouco o discurso, né? Tu deve impelir a ilegítima agressão, a legítima agressão, uma coisa assim, com os meios que tu tiver disponível, e aí depois a proporção que é colocada dentro do contexto, né? Vocês deram exemplos aí que tem todo um contexto geopolítico em cima, mas o que a igreja está falando aqui é um Estado que está sendo agredido e não tem nada mais o que fazer na diplomacia, não tem apenas o direito, mas tem o dever de organizar a defesa. Então, para não morrer os inocentes. Isso. Então, acho que levando para o nosso lado a mesma coisa, né? Do que vocês já discutirem. O cara vem com alguma intenção que tu não tem nem como saber qual é. Tu vai consultar o cara, tu vai perguntar o que ele quer, tu vai confiar nele, tu vai reagir de uma forma extremamente fria e não tem como, né? No calor do momento tudo pode acontecer, então cada situação, um contexto, mas a igreja respalda que é legítima defesa, né? Por isso que também a gente deve ser, por exemplo, a favor da possibilidade das pessoas se armarem, a população civil ter armas, né? Aí, exatamente pela questão só da legítima defesa, né? O objetivo principal dela é só a legítima defesa. Né? Mas ela nem precisa ser usada, é só saber que tu tem. Exato. Ou que tu não tem, ou que na dúvida já te salva. Tu não sabe que agora quando tu sabe que o cidadão honesto não pode ter arma. A igreja ela defende a possibilidade de tu ter. Tu pode optar, ter ou não ter. Né? Mas a gente não pode ser, que nem acontece em alguns países, de haver desarmamento da população civil. Isso não pode acontecer. E a força E a arma não é só usar para defesa, dá para esporte. Bem armado. Bem organizado. Bem armado. E a lei está prevista, né, todo momento. Total. Não, ela está em discussão, né, na Câmara. E Querem Sim, é mais fácil de tirar o pirulito. Cada ano está mais difícil cumprir as regras para continuar a debate. Então vou retomar aqui essa questão da legítima defesa, que como a gente girou bastante em cima disso, vou reler aqui. O exercício do direito a defender-se deve respeitar os limites tradicionais de necessidade e de proporcionalidade. Para dar um exemplo, né?
é necessário me defender, o cara vai vir para cima de mim ou da minha família, tá, eu julguei que é necessário. Qual que é a proporcionalidade? Na hora talvez a gente não vá pesar muito, né? Mas se vier um cara, sei lá, o dobro do tamanho, ou um cara com metade do meu tamanho, eu não vou ficar calculando isso, né? Na hora. Eu vou tentar cessar essa injusta agressão, hein? E aqui diz: permanece para os estados a obrigação de fazer todo o possível para garantir as condições de paz. Se eu estou combatendo um cara que vem me trazer a guerra, né? Se eu estou combatendo a guerra, então eu estou, de certa forma, arrumando uma maneira de promover a paz. O Estado não tem lutando, é uma luta. Sim. Até porque nem tem como dar, não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E não tem como prever, a não ser naquele filme lá do Tom Cruise lá, que tem um troço que prevê crime e tal, mas ainda não existe isso. Daqueles que por motivos de consciência recusarem pegarem armas, ele está falando aqui de soldados ou de quem seja recrutado, aceitem uma outra maneira de servir a comunidade humana. Então, mesmo o cara que por motivo A ou B eu não quero, ainda assim a igreja está pedindo para endossar aquela situação toda, né? Arruma outra maneira de servir, dá seu jeito, né? Então, mais um outro tópico aqui no capítulo 11, o dever de proteger os inocentes. Ele está dentro de tudo isso que a gente conversou, né? As sanções visam a corrigir o comportamento do governo, que viola as regras da convivência pacífica. O verdadeiro objetivo de tais medidas é abrir o caminho para as tratativas e o diálogo. Mas ele fala aqui que, não sublinhei, mas ele comenta que as sanções também devem ter um certo limite, né? Não pode ser uma coisa que leve a total miséria e indignidade, né? Que leve o povo a viver de forma totalmente indigna. Na nossa Constituição diz que nenhuma pena pode tirar a dignidade da pessoa. Por isso que não tem pena de morte também. Nenhuma pena? Então, não pode ter nenhuma pena degradante. Diz na Constituição. Tem direitos humanos, fala por isso dos direitos humanos. Mas sim, que uma pena pode tipo denegrir. Não pode. Sim. Pioraria, além dele ser tudo que ele é mais. Não dá alimento, nada. Tem não sei quanto tempo tem que ligar para os familiares, que eles pegavam as pessoas e não avisavam, né? Ficavam torturando depois. No Uruguai, 90 dias. Não pode haver tortura, nem convicção de tortura, nem pena de morte. É os brasileiros que fazem crime no Uruguai que conseguem um advogado. Bom, então sobre legítima defesa tá tudo ok aqui, a igreja dá o aval aqui, né? Agora sobre o desarmamento, que a gente citou aí, a doutrina social propõe a meta de um desarmamento geral, equilibrado e controlado. O princípio de suficiência, do qual um Estado pode possuir os meios necessários para a sua legítima defesa. Eu sublinhei aqui meio cortado aqui, mas se mantém o tal princípio da suficiência para que o Estado tenha uma mínima possibilidade de se defender, mas tem como meta diminuir o número de armas aqui, pelo que está falando, desarmamento geral e equilibrado, mas não total, né? Um desarmamento equilibrado e controlado. Só não poderia ter armas se o Estado não fizesse a segurança de uma forma correta. Se o Estado tivesse toda a segurança, não tem mais assalto, não tem mais crime, não tem mais nada, o Estado está garantindo. Ele está falando isso a nível de Estado, né? Indo para o indivíduo, cabe esse raciocínio também, eu acho. Não, porque deve ter, o indivíduo já não pode ter um tanque de guerra, né? Pois é, inclusive uma atômica, uma bazuca em casa. Uma metralhadora. Inclusive ele escalona aqui Não, metralhadora até pode ter, mas pode ter armas que você consegue carregar você sozinho. Mas a carabina. Ele coloca aqui, ele divide as coisas, ele não deixa vago isso ali, delimita aqui, ó. As políticas de dissuasão nuclear
devem ser submetidas por medidas de desarmamento. Então, desarmamento para ogivas nucleares, etc. Né? Porque justamente como o objetivo é a paz, se tu tem desarmamento geral, tu não vai ter... Claro, se tu tirar as armas, não é que vai deixar de ter violência. Mas a periculosidade de uma arma é muito maior do que uma faca. Ou do que uma lança, né? Como fazer uma guerra realmente. Então, por isso que diz isso, esse desarmamento. Imagino eu. Imagino eu também. Sim, mata em 1 segundo, tu pode matar. Sim, ele prega... Mas é uma pessoa com um disparo, uma arma potente. Ele prega aqui a não proliferação das armas nucleares. Ele fala em desarmamento nuclear. Ele também fala em desarmamento de armas químicas e armas biológicas. O desarmamento deve estender-se à interdição das armas que infligem efeitos traumáticos excessivos, como as minas anti-homens, que continuam a provocar vítima mesmo depois do fim das hostilidades. Ele fala também sobre o controle de armas leves e individuais utilizadas nos conflitos internacionais. Então, tipo, um desarmamento... Posso só falar dessa questão das Claro. armas? Lá no... Eu servi agora esse ano, daí lá no quartel tem o seguinte, né? Desde a Segunda Guerra, tem a... Eu não lembro qual é o nome do Código Internacional lá, que de que todos os campos de minas têm que ter uma área traçada. Tá, se faz ou não faz a questão. Ela tem que ter uma área traçada, com até placa dizendo que jaz no campo de minas, para o cara poder passar ou não. A instrução, o campo de instrução? Não, na guerra. Na guerra tem que estar ali colocado uma delimitação. De alguma maneira, o inimigo tem que delimitar ali, para ter essa a guerra justa, no caso. Se fala um negócio de guerra, né? Que não pode fazer numa guerra. Não, porque justamente o que isso falou seria um crime de guerra, no caso. Não fazer isso. Não fazer isso. Entendi, mas justamente por causa da Segunda Guerra que colocavam minas em qualquer lugar e até hoje em dia tem problema, por causa disso que inventaram isso. Pois é, eu até usando parte dos drones, né? Os caras põem os drones lá, 500 metros de altura, tu não enxerga. Não, o drone se enxerga. Nem uma legislação. Nem tem. Vou fazer agora. Então, sobre esse controle de armas leves e individuais utilizadas nos conflitos internacionais, também se estende a fazer frente à difusão entre grupos de combatentes que não pertencem às forças militares de um Estado. Quer dizer, grupos que são revoltosos contra o Estado. Né? De novo, como eu falei no capítulo 3 ali, esse livro é explicitamente bem nacionalista, né? E tipo, no sentido de defender os estados, defender a particularidade, as culturas e tal, a soberania dos governos, etc. Ele diz aí contra o Estado ou a par do Estado? Grupos combatentes que não pertencem às forças militares em Estado. Eu entendo isso como um grupo, uma guerrilha, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, então, nesse sentido seria contra a National Franchise, que é a Legião? A Legião, no caso. Que é uma coisa internacional que é da França, mas não... talvez o Wagner talvez dentro do contexto tenha a prerrogativa de que eles podem servir para equilibrar alguma força, uma dessas, né? Tipo, de promover a paz também, auxiliando, né? Eu acredito que sim. Tá bem. São mercenários, né? Podem ser contratados aí por um país que não tem efetivo muito bom, sei lá, né? Sim, mas é que justamente nesse sentido não tá... Claro, se tu for até... Tu vê o capítulo meio achando que ele é mais nacionalista, no sentido mercenário não tem pátria, não tem ética, não tem nada. É que a igreja ela é nacionalista no sentido. A igreja ela é nacionalista, não no sentido original. Não é bem no sentido que a gente pensa, ela é nacionalista no sentido do reinado de Cristo, né? Existe o reinado de Cristo, existe, né? Então, o que o Estado é? O Estado e o chefe do Estado, ele participa desse reinado de Cristo. Então, por isso que ele defende o reinado de Cristo. Essa questão da legião o povo de Deus. Eu coloquei assim porque fala que um Estado agredido tem o direito e dever de organizar a defesa. Então talvez pudesse entrar nesse quesito. Meu Estado aqui é fraco, sei lá, vou chamar a legião aqui porque eu estou organizando minha defesa como dever
Tá, como dever do Estado, tá. Isso. Sim, eu entendi nesse sentido. Então... Mas aí tem um outro que é a política internacional, né? Que é um capítulo anterior, lá o 10º capítulo, esse é o 11º, o 9º, que é a política internacional. Que daí a política internacional o que é? Tem um Estado pequeno que está sendo injuriado de forma injusta por um Estado maior. Então a política internacional tem exatamente essa função aí de salvaguardar aquele Estado pequeno, né? Hoje nós temos a ONU, está tudo errado, mas a função teria que ser essa, os Estados, tem um Estado lá pequenininho que está sendo massacrado por um Estado maior. Então, e está tendo seus direitos tolhidos. Tá? Então, os organismos internacionais têm que resolver o problema daquela nação pequena que está sendo... Deveria ser assim, né? Deveria ser, sim. Nós falamos do sistema que deveria ser assim. Então, o outro subtítulo aqui é a condenação ao terrorismo, isso é bem óbvio, é profanação e blasfêmia proclamar-se terrorista em nome de Deus. Nesse caso, se instrumentaliza também a Deus, enquanto se presume possuir totalmente sua verdade. Ele vai mais além, a definir como mártires aqueles que morrem executando atos terroristas, é distorcer o conceito de martírio, que é testemunho de quem se deixa matar por não renunciar a Deus, e não de quem mata em nome de Deus. Isso aí é isso, né? Então, o próximo subtítulo aqui, o contributo da Igreja para a paz, onde eu falei que a gente ia chegar aqui. A promoção da paz no mundo é parte integrante da missão da Igreja. A Igreja é sinal e instrumento de paz no mundo. As diferenças religiosas não podem constituir uma causa de conflito. A busca da paz por parte de todos os crentes é um fator de unidade entre os povos. Então, guardadas as diferenças, deveriam as diversas denominações ter a paz como um diálogo em comum aqui, né? Uma verdadeira paz só é possível através do perdão e da reconciliação. Ele está repetindo uma coisa que ele começou o capítulo lá da paz como um movimento de a gente baixar a guarda também e conseguir perdão. O perdão recíproco não deve anular as exigências da justiça. Justiça e verdade representam os requisitos concretos da reconciliação. A Igreja luta pela paz com a oração. A gente comentou que a arma da Igreja. A oração abre o coração. A oração abre o coração. Estranho essa frase. A oração abre o coração não só a uma profunda relação com Deus, como também ao encontro com o próximo. A oração infunde coragem e dá apoio a todos os verdadeiros amigos da paz. E importante aqui que ele especifica, não é uma oração de qualquer jeito, né? A oração litúrgica é o cume para o qual tende a ação da Igreja e ao mesmo tempo é a fonte de onde emana toda a sua força. A importância, né, dos sacramentos, do rito, etc. Então, de toda a doutrina. Em particular, a celebração eucarística, fonte e convergência de toda a vida cristã. Então, só para encerrar aqui, o Papa Paulo VI instituiu-os com o objetivo de que se dedicasse aos pensamentos e aos propósitos da paz uma celebração especial no primeiro dia do ano civil. As mensagens pontificiais, por ocasião da celebração anual, constituem uma rica fonte de atualização e de desenvolvimento da doutrina social e mostram um constante esforço da ação pastoral da Igreja em favor da paz. Então, a maior arma da Igreja é a oração, tratando do sobrenatural, e depois toda aquela série de propostas aqui que eu falei ao longo do capítulo, porque como eu comecei ali puxando o capítulo 3, não somos só espirituais nem só materiais, e a doutrina social da Igreja é justamente o que faz essa ponte, né, de traduzir a fé para as obras aqui, que a gente pode fazer. Então, a princípio, é isso. Importante, esse dia 1º de janeiro é o dia pela paz, né? 1º de janeiro. Então, esse 1º de janeiro está dentro daquele preceito de ir na missa no dia de festas. É preceito por causa nacional.
Não pela paz. Sim, mas é passadeira no mesmo dia, né? Mas a paz é universal. Sim, mas a obrigação tem na missa por causa de Nossa Senhora, de Nossa Senhora. É que é uma dedicação, né? É uma missa com dedicação, não necessariamente. Não, quer dizer que esse dia, no dia 1º de janeiro, as pessoas não sabem. Mas o dia 1º de janeiro é dia de preceito. É paz universal, diz no calendário, né? Sim, mas não quando isso. Dia Mundial da Paz, não é? É assim, já me dá falou paz. que tu ia deixar uma coisa para o final Mas são às vezes. É sobre o pedido de Nossa Senhora de Fátima pela paz. Não. Essa é É bem se englobando todos os tipos. Senhora. Fazer uma oração. Se a gente rezar, a gente vai. A gente tem que rezar mais, né? Pra ter a graça do mundo. Deixa eu só fazer um comentário sobre o capítulo anterior aqui, que era sobre o ecologismo. Só pra. Claro. Tu quer trocar aí então? Porque eu terminei aqui. Tá, bem rapidinho. Deixar só 5 minutos só pra. É pra desligar o vídeo? Não, pode deixar que eu vou fazer só um comentário sobre o ecologismo ali. Porque se essa aula não for, acho que não vai ter mais essa aula. Tu vai dar aula? Não vou dar aula, é 5 minutinhos só, porque tá bom aqui, ó, não é 8 horas aí. Não, porque o capítulo anterior aqui, o capítulo 10, que era. A gente tá com 2 aulas atrasadas. 2 aulas atrasadas. O capítulo 8 e 9 8 e 9 é sobre a comunidade internacional, que é mais ou menos o que a gente está falando, não muda muito, é só continuar ali, né? Para chegar na produção da paz. E o capítulo anterior, é o 10º, ele fala sobre o ecologismo, né? Pode desmarcar, né? Não, é bem simples, né? É uma coisa óbvia, né? Que as pessoas, que hoje em dia, é óbvio, mas hoje em dia está muito invertido, não está invertido, né? Então, o que a igreja diz é o seguinte, que o homem, ele foi posto no centro, né? Deus criou fez a criação toda e colocou o homem no centro do paraíso, né? E o homem, e toda a natureza, né? Ela foi feita para servir o homem e não o contrário. Isso é uma coisa óbvia, né? O homem deve preservar a natureza, mas quem serve é a natureza que serve o homem, não o contrário. Fruta. Isso, e não o homem que serve a natureza. Isso, exatamente. Existe uma ordem aí. Então, é Deus, né? Os anjos, né? O homem, e depois que vem a natureza, né? Então, isso é uma ordem que normalmente ela é quebrada, né? Por isso que quando ela é quebrada, ela é tão quebrada que esse processo chama-se ecologismo, né? Quer dizer, quando você inverte a coisa, dá um ismo no final, né? Comunismo, ecologismo, feminismo, o que mais? Não, no caso não, mas nesse caso não, mas na maioria dos casos ocorre uma inversão, né? É que o radical, às vezes ele muda, mas nesses casos é uma inversão que acontece. E no ecologismo, então, acontece uma inversão, você inverte, o homem fica abaixo, igual à natureza ou abaixo da natureza, né? Então, por isso que a gente tem muita política sobre isso aí, né? Aquecimento global, principalmente a relação do homem com a natureza e o homem como um animal, né? Então o homem com o animal é uma grande inversão, né? Quando o animal ele se transforma em filho do homem, né? Então tem a mãe de pet, pai de pet, então a pessoa tem o gatinho em casa que ele trata como se fosse um filho, né? Ou tem um cachorrinho, esse aqui é meu filho, né? E isso chega num absurdo hoje em dia das pessoas adotarem isso como filho mesmo, né? Como filho mesmo. Eu quero ter um filho, mas eu vou ter um filho pet, né? Filho pet. De crianças. Sim, né? E o pior Agora tem lei. Sim, não, Não benefício. E o pior ainda é quando a pessoa, né? Isso já é grave, você ter um filho pet, você personalizar um gato, né? Um cachorro, e além de mais, tão grave quanto. Não, uma coisa é o que eu falei assim, a natureza está para nos servir, porém nós temos que preservar a natureza, isso está certo. Né? Claro, tem que gostar do gatinho, gostar do bichinho, estou falando disso aí, estou falando de quando você transforma o gatinho, o cachorrinho, a cobra, o ratinho no teu filho, quando você personaliza aquilo ali.
Você personaliza o animal. Né? E ainda tem uma outra situação que é tão pior, tanto pior quanto, é quando as pessoas elas se acham uma cobra, né? Eu me sinto um cachorro, eu me sinto um gato, né? Eu me sinto uma minhoca, né? Tem muita gente. No shopping caminhando, como um é um cachorro e outro tem na internet, tem na internet os índices. A mãe exato. Então isso aí, vê a inversão, isso aí é uma inversão absurda, né? Tem o nome disso, tem o nome dele. Tem, retardo mental. Não, mas tem um nome técnico. É uma inversão, é um movimento revolucionário que está agindo. Então é essa parte da natureza aí, quando a gente não pode aceitar isso aí de bom, assim, de bom grau, isso aí, entendeu? A veganismo, que as plantas têm sentimentos. Isso, exatamente, né? Existe uma grande diferença, nós temos algumas... Civic Prata, por favor. O horrível é que deixar de explorar a natureza e deixar as pessoas com essa necessidade, tendo condições de explorar a natureza. Eu acho que é o maior crime que tem. Por exemplo, assim, não é para cortar essa árvore. Às vezes a árvore está em cima da casa de alguém, né? Tudo bem, eu adoro árvore, adoro, podendo não cortar, não corto. Cuido, mas se vai cair em cima da casa de alguém. Tá, então é só essa partezinha bem inicial ali da parte da ecologia, né? Que existe uma ordem da ecologia. Tá. Vamos terminar então com uma oração? Tá. Então vamos terminar a oração, já que eu terminei a aula aqui, vamos terminar a oração. Então vamos pedir intercessão da Nossa Senhora, então, para que ela interceda junto ao Espírito Santo, para que nos dê, né, sempre sabedoria nessas partes da doutrina, as partes complicadas da doutrina, né, que muita gente não sabe isso aí, né, mas é bom que a gente saiba, né, para a gente poder nos orientarmos no mundão aí, né, não deixa o mundo nos dominar, né, nessas ideologias, nessas ideias, modismos aí, né, tá? Então que a gente tenha a consciência das coisas, né, daquilo que está certo, daquilo que está errado. Acho que isso que é o importante, tem que pedir para o Espírito Santo nos mostrar a verdade, né? Mesmo que às vezes a gente não consiga justificar, mas a gente sabe, ó, isso é verdade, a verdade é isso aqui. Mas por que é verdade? Eu não sabia que é verdade, mas a verdade é essa aqui, né? Então, que nos dê o norte, que nos mostre a verdade, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vamos oferecer essa aula pelas almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos mais uma aula ainda, para você está interessado. Já desligou? Tá, eu tenho uma dúvida. Ontem eu